Esse era o lema que Maria Madalena e Jesus e seus discípulos carregavam. Se traduz por 3 palavras: Haimanuta, Marduta e Midawata. Compromisso, coragem, resistência. Maria Madalena representa essa resistência. E quanto poder existe em corpos e mentes livres. Veja bem, o ato de Maria Madalena andar com os discípulos, não ter residência fixa, era um ato profundamente transgressor para a sua época. Mulheres não tinham a liberdade de ir e vir, como hoje você pode ir ali, viajar sozinha, né? Não, elas não podiam. Legalmente, elas não podiam. Sem autorização do pai ou do marido. Durante muitos séculos, as religiões dominadas por homens sempre viram as mulheres como ameaça. Mulheres que ritualizavam em suas casas, na natureza, nos bosques, diante das árvores, em suas tendas, com seus corpos livres. Isso é uma ameaça ao pensamento originalmente fundado por Caim. Mulheres que dançavam, que cantavam, celebravam a vida e as forças da natureza. Mulheres que pediam para a lua aquilo que desejavam, que faziam seus remédios com suas ervas, que dominavam os mistérios da vida e da morte, que curavam. Mulheres que conheciam os ciclos da lua no céu e no ventre. Mulheres que aprenderam a ler o movimento dos astros e que falavam a linguagem dos animais. Mulheres que, em sua essência, eram seres agregadores, nômades, adaptados e unificadores. Um dos maiores desafios dessa geração, e isso inclui todos nós, é a recuperação desses traços ancestrais e essenciais do feminino, para que ele não se deixe capturar pelo pior do masculino adoecido, que é a dialética e o pensamento excludente opositor. Nós e eles, esses e aqueles, os escolhidos e os não escolhidos, os pecadores e os não pecadores, e assim por diante. Quando homens e mulheres se unem em prol da liberdade dos seres humanos, a potência acontece. Existem alguns equívocos em se tratando da vida de Yeshua e Maria Magdala. E um dos maiores erros da história foi trazer a associação entre Maria Madalena e uma prostituta. Dentro da perspectiva religiosa, só existem 2 possibilidades morais para as mulheres. Ou você é uma virgem, ou é uma prostituta. É assim dentro do pensamento religioso. É virgem? Não, então é prostituta. Essa radicalidade na abordagem moral é para exercer domínio e controle, principalmente sobre as mulheres, e silenciar todas as mulheres que não seguissem os passos da moral religiosa, de subserviência passiva e de silêncio. A história oficial reduziu a sua figura a uma prostituta arrependida. Vamos pensar um pouco sobre essa articulação, bem atual, por sinal, de depreciação do feminino que ousa ter visibilidade. Vamos pensar nas origens etimológicas de algumas palavras. A palavra puta, por exemplo. Sabe de onde vem essa palavra? Ela vem do latim vulgar, da expressão putus. Putus é um termo que no latim, inicialmente, foi usado para designar um menino, uma criança do sexo masculino. Os putos eram os meninos, homens, que estavam sob tutela de alguém, tal como um pupilo. A palavra pupilo vem de putus. Tem sua origem
etimológica na palavra putus. E o que é um pupilo? É um estudante. Os putos eram os meninos em fase de estudo. O verbo latim putare significa pensar, considerar, julgar. Daí imputar, mas também quer dizer podar, cortar. Assim, a palavra podar também vem de putos. Veja que nenhuma dessas palavras, em sua origem, tem uma conotação moral de natureza, né, erótica. E essa raiz é fértil de significados. Essa mesma palavra putos gera a palavra computar, disputar, imputar. Essa compreensão oferece uma interpretação simbólica poderosa. Os putos eram os meninos que saíam da casa dos pais para estarem sob a tutela de um professor. E essa compreensão nos leva a uma reflexão. A mulher chamada de puta seria a mulher que ousou a busca dos estudos, ousou se tornar pupila, aprendiz. A mulher chamada de puta hoje é a mulher cortada do laço social, apartada do que era considerado digno, moral, sagrado, justamente por ousar estudar. Assim que as mulheres começaram a sair para estudar, elas passaram a ser chamadas de putas. E aí sim, essa palavra ganha uma conotação de vulgar. Reflitam sobre isso. Mulheres que ousaram se instruir, tal como o menino, tal como os putos. Foi apenas durante a Idade Média que a palavra puta passou a designar de maneira explícita uma mulher que mantinha relações sexuais fora do casamento. Essa associação reforçou a dicotomia entre a mulher honesta e a mulher pública. Daí surge a palavra prostituta. Literalmente quer dizer aquela que se coloca pública, aquela que se coloca em público, aquela que se coloca à frente. Também não é uma palavra, né, de conotação sexual originalmente. Ou seja, a palavra puta se torna um instrumento de controle sobre a autonomia moral, comportamental e social feminina. Um rótulo usado para domar, excluir e punir aquelas que não se dobravam à normatividade. Nos tempos modernos, a palavra puta passou por um duplo processo. Por um lado, permanece como insulto, misógino, usado para inferiorizar, desumanizar e controlar. Até porque toda a opressão, gente, começa pelo sequestro da palavra e seus significados. Eu, como tradutor, sei muito bem o que significa isso. Por outro lado, a palavra puta revela um sentimento social contra a potência do feminino autônomo. Um feminino que ousa estudar, aprender, ser pupila. Chamar uma mulher de puta foi, por séculos, uma forma de projetar sobre ela a própria repressão, a própria angústia frente ao desejo. A puta, nesse sentido, é uma mulher perigosa. Não porque oferece sexo, mas porque não oferece submissão. Redescobrir essa origem é um ato político, terapêutico e espiritual. A prostituta é uma metáfora de visibilidade e também de saber, por parte do feminino que ameaça um modo sedentarizado de ser e pensar, um modo domesticado. As palavras que condenaram Maria Madalena
também denuncia o medo que o patriarcado tem da mulher autônoma, da mulher que se torna sábia, que se torna capaz de aprender, da mulher que se torna visível, que se coloca à frente. O problema nunca foi o sexo. Foi a mulher que se recusava a ser invisível. O problema todo foi de visibilidade. Aliás, os problemas, inclusive, com o sexo, nunca são de sexo. Sempre tem a ver com poder. Atentem para uma coisa. Sexo nunca tem a ver com sexo. Geralmente tem a ver com poder. A única coisa que tem a ver com sexo é o poder. Mas todo o resto tem a ver com poder. Uma mulher que estudava, uma mulher que ensinava, uma mulher que caminhava, uma mulher que falava em espaço público, como Madalena, não ia passar desapercebida aos tentáculos desse poder. As marcas desse silenciamento coletivo são psíquicos. Mulheres que carregam medo de errar. Essas marcas estão em muitas de vocês. Mulheres que carregam medo de errar, vergonha de sentir, vergonha de se comportar em público, de ser medida o tempo todo, hesitação em ocupar o seu espaço no mundo, numa sociedade de cidade feminina com histeria, confunde o prazer com culpa, o instinto com delírio. A mulher passou a desconfiar de si. E quando o corpo deixa de ser um território de escuta, de sacralidade, a alma adoece.